Olá, senhoras e senhores, hoje eu estou aqui para falar sobre um dos maiores traders da história. Ele fez mais de $1 milhão no dia durante o pânico de 1907, ele operou vendido durante a crise de 1929 e se tornou uma verdadeira lenda. Ele escreveu um livro chamado How to Trade in Stocks, ensinando todas as metodologias dele e a gente vai comentar sobre esse livro no dia de hoje. Eu estou falando dele, Jesse Livermore. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Jesse Livermore nasceu em 1877 e viveu até 1940. Ele ficou milionário e quebrou 3 vezes durante a sua vida. Ele é chamado de The Boy Plunger e ele escreveu um livro sobre como a forma como ele enxergava o mercado. Esse livro é o How to Trade in Stocks. Os seus métodos eram controversos e, curiosamente, a publicação ela foi um fracasso na época. Então, aqui estão as 10 lições de Jesse Livermore. Lição número 1, desafio da especulação. Curiosamente, o Jesse Livermore, nesse livro lá de 1940, ele já falava que ele sentia que as pessoas entravam no mercado para ficarem ricas rápido. E ele achava isso muito perigoso. Você acredita, Vitinho? Já naquela época o pessoal queria ficar rico rápido. E olha que não tinha nem internet, nem Instagram, né? Ele comenta que as pessoas querem ganhar um dinheiro rápido, mas no mercado isso não existe. Ele até se compara com um cirurgião que demora anos e anos para desenvolver a sua técnica. O Jesse Livermore ele defendia, por exemplo, que os movimentos eles precisam de confirmação, então você tem que ter paciência, você tem que ter tempo no mercado. Ele falava também que o mercado não era um lugar para você estar o tempo todo. Você tem janelas de oportunidade e em alguns momentos você tem que ficar de fora. Ele até comentava que existem momentos para comprar, momentos para vender e momentos para ir pescar, que é um hobby que ele gostava pra caramba também. Ele costuma falar também que os mercados nunca estão errados, mas as opiniões geralmente sim. Ele também fala que os lucros tomam conta de si mesmos, mas você precisa então controlar os seus prejuízos. O lucro ele corre sozinho, o prejuízo aí sim você precisa sempre se focar e controlar o seu risco. Ele comenta também que as anotações que você faz sobre os seus trades são o seu grande aliado. Então sim, Jesse Livermore já defendia você ter um diário de trade. Essa é a primeira lição, o desafio da especulação. Lição número 2, as ações elas são como as pessoas. O Jesse Livermore ele defende que cada ação é como se fosse uma pessoa. Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais irritadas, tem pessoas que elas mudam o humor muito rápido e ele defende que as ações elas também têm essa característica. Ele fala que é muito importante você estudar o comportamento de cada ação para poder entender um pouco a sua dinâmica de preço. Lição número 3, siga os líderes. É engraçado porque a gente tem vários autores no mercado, como William O'Neill, Mark Minervini, que falam sobre o trade de momentum. E para quem opera no curto prazo, momentum é muito importante, capacidade de aceleração da tendência. E o Jesse Livermore já defendia isso. Ele falava que você tinha que identificar quais são os principais setores do mercado, quais são os setores que estão liderando os movimentos e operar as ações que são líderes desse movimento. Ele defendia que você devia operar poucas ações. Ele falava que se você não consegue fazer dinheiro operando poucas ações, você não vai conseguir fazer dinheiro ganhando muitas ações. Lição número 4, sobre gerenciamento de risco. Ele fala que você nunca deve fazer preço médio contra a sua posição. O Jesse Livermore, ele só fazia um preço médio a favor, então a posição também não a favor, ele vai somando dentro da posição dele. Uma coisa interessante que ele fala também é que se você toma uma chamada de margem, você deve encerrar sua posição e não depositar mais dinheiro. Isso é uma trava te mostrando que você está errado. Outra coisa que ele fala sobre, dentro desse capítulo de gerenciamento de risco, é também como que é interessante, às vezes, você sacar os seus lucros da corretora e justamente usar o dinheiro. Independente, às vezes, se você está no lucro ou no prejuízo por um período, mas ele comenta que já naquela época, e olha que nem tinha computador, o dinheiro, às vezes, ele era visto como simplesmente números no papel. É importante, de tempos em tempos, você pegar esse dinheiro na mão, comprar alguma coisa e você sentir que a materialização do seu trabalho. Isso, para o seu psicológico, é uma coisa muito interessante e eu recomendo fazer isso, tá? Outro ponto também que ele fala, cuidado com o overtrading, mais uma vez reforçando aquela regra dele de que você não tem que estar no mercado o tempo todo. Quinta lição, ele fala sobre os pontos de pivô, ou o que ele chama ali de pivotal points. Ele fala que é justamente a única estratégia que ele usava em termos de gráfico, lembrando que o Jesse Livermore não usava gráfico, ele simplesmente anotava os números, mas trazendo para o gráfico, são os pontos de pivô, que a gente costuma usar sempre no dia a dia, que a gente fala, vamos esperar a formação de um novo pivô pode dar início no movimento. Ele fala justamente que isso representa o início de um novo movimento e é muito importante para o método dele. Ele fala que é importante você ter paciência e estudar os gráficos passados para poder entender a formação desses pivôs. Ele costuma falar que o pivô ele pode ser um pivô de reversão, então você tem um movimento com tendência, um topos e fundos descendentes, você aciona um pivô de alta e aí ele operava essa reversão,
ou de continuidade, quando você tem uma tendência prévia bem definida e forma um pivô para dar continuidade. Algumas coisas que são interessantes. Ele fala que estudar os gráficos passados, estudar os movimentos passados é muito importante para você compreender um pouquinho a dinâmica das formações dos pivôs. E também, uma coisa que é muito interessante é que ele fala que os movimentos levam tempo para serem formados e é muito importante você ter consciência disso. Aqui, a gente pode trazer um aspecto central dessa lição, que é, o Jesse Livermore, ele operava apenas esse padrão de pontos de pivô. Obviamente, ele fazia uma leitura completa do mercado, mas ele operava apenas esses pontos de pivô. Eu já vi outros autores também comentando isso, né, de às vezes você operar estratégias específicas, às vezes se restringir a duas ou três estratégias e se tornar um especialista dentro das estratégias. Isso eu acho que é uma grande lição que a gente pode trazer do Jesse Livermore. Lição número 6, essa aqui eu acho muito legal. Ele fala que timing é muito importante. A análise top-down te ajuda a pegar as ações com maior momento e identificar a linha de menor resistência. Essa lição eu acho muito legal. O Jesse Livermore, ele tinha um método de análise de mercado que várias outras pessoas também copiaram ele, que é o seguinte: ele fazia uma análise top-down, ou seja, a primeira coisa, ele olhava o índice principal das ações e ele via se esse índice estava no movimento de alta ou no movimento de queda. Ele dizia que era muito difícil você conseguir fazer dinheiro no mercado se os índices de ações, ou se o mercado como um todo, não tivesse no movimento de alta. E então ele não era aquele cara que procurava pegar uma ação pontual ali, uma ação pontual aqui que estava destoando no mercado. Não, ele primeiro identificava qual que era a direção central do mercado, depois ele olhava quais são os principais setores do mercado, quais são os setores que eles estão guiando esse movimento, que eles estão puxando esse movimento. E aí ele focava apenas nesses setores, ele falava que de vez em quando eram apenas 3 grupos. Dentro desses 3 grupos, ele via quais eram as 2 ações principais desse grupo, as 2 ações mais fortes, e aí ele atuava nessas ações especificamente. Esse conceito é muito, muito, muito interessante. Fazendo esse tipo de análise, você aumenta muito a probabilidade de você pegar um papel que ele dê uma continuidade de movimento. Lembrando que na análise técnica a gente quer continuidade das coisas. Se a nossa vantagem é ter um timing de mercado um pouco mais apurado, que a gente pegue algo que ande. Eu até brinco, Vitinho, que é o seguinte, né? Ninguém entra num ônibus, fala assim, quer saber, eu vou entrar no ônibus aqui, vou ficar meia hora com ele parado no ponto para poder ir embora, né? Você quer entrar num ônibus que, de preferência, obviamente, às vezes a gente acaba pegando ali em cima da hora, mas você quer, né, ficar pouco tempo parado ali. E eu acho que essa forma que o Jesse Livermore está explicando para vocês, eu acho muito interessante. O outro ponto daqui, o Jesse Livermore, ele sempre falava para você procurar a linha de menor resistência. Ou seja, ele fazia uma leitura da oferta e demanda e ele pensava aonde que tem, para qual lado o preço encontra menos resistência, né? E aí eu não digo resistência de resistência e suporte, mas assim, aonde que tem a parte mais fraca desse cabo de guerra a ser rompido. Então ele focava justamente nisso. E essa análise top-down, ela é muito, muito, muito legal. Vale a pena você focar nisso aí. Lição número 7, ele comenta sobre spikes e one day reversal. O que ele está falando aqui? Ele procura operar a favor da tendência, mas você tem que ficar atento aos alertas sobre reversões de tendência. Ele fala que isso pode acontecer nos spikes. Então ele fala, quando você tem um movimento de spike de preço com aumento de 50% de volume, é um sinal de alerta que a tendência pode estar chegando ao fim. Ou seja, justamente aquelas barras de exaustão. Sabe quando você tem um preço que ele está fazendo um movimento de alta e de repente ele deixa um dia com uma amplitude grande, um volume muito expressivo? Ele comenta que a gente tem que ficar atento com esses spikes, esses exageros do preço. Uma outra coisa que ele fala também são o one day reversal. É basicamente um dia, você tem uma tendência de alta que ela está bem definida, a máxima do dia é rompida, mas o dia fecha, você tem um pregão fechando abaixo do dia anterior. Então, ou seja, opere a favor da tendência, mas também fique atento a possíveis sinais de reversão. Lição número 8, sobre gerenciamento de risco. Jesse Livermore, ele falava que o gerenciamento de risco é o terceiro pilar do método dele. Que ele falava que o método dele era timing, gerenciamento de risco e os aspectos emocionais. Depois o Alexander Elder acabou copiando. O foco é você não perder. Ele comenta muito no livro dele que as pessoas focam muito na capacidade de ganho de uma operação e esse tipo de coisa. Ele focava em qual que era o risco da operação caso ela desse errado. Então o foco é não perder. E eu já falei isso algumas vezes com vocês, né? A bolsa não é um jogo de quem ganha mais, é um jogo de quem perde menos. E, consequentemente, se você perder menos, você acaba tendo uma probabilidade muito maior de sucesso. Lembrando que aqui o Otto já até trouxe aquele vídeo de gerenciamento de risco. Aliás, pessoal, bota aí por favor, o vídeo de gerenciamento de risco do Otto, que ele explica isso. Se uma ação cai 50%, ela precisa subir 100%. Para você poder voltar pelo menos na estaca zero. Algumas outras coisas que ele falava, que é sempre importante a gente lembrar, estabeleça um limite máximo de cada posição. Então, se você perder nessa operação,
você tem que estabelecer um limite máximo em relação ao seu capital. Outra coisa, nunca perca mais que 10% do seu capital. E é interessante, porque o Jesse Livermore ele parecia muito agressivo em algumas situações, mas ao mesmo tempo ele procurava não perder mais que 10% do capital dele em uma determinada posição. Obviamente, em alguns casos da vida ele acabou desrespeitando essa regra e por isso que ele acabou quebrando 3 vezes. Mas não é porque ele quebrou 3 vezes que ele não trouxe ensinamentos valiosos, muito pelo contrário. Eu acho que é aí que a gente deve estudar realmente o método dele. E um ponto muito interessante que ele fala é o seguinte: nunca leve uma ação para o longo prazo de forma involuntária. Isso aí eu vejo demais. O pessoal vai fazer um day trade em ação, e day trade de ação é uma coisa muito legal, mas chega num determinado momento que a pessoa está tomando um prejuízo e ela fala assim, beleza, vai virar um swing trade. Aí depois de um tempo ela fala assim, não vai ser um swing trade, vou levar para o longo prazo. Saiba de uma forma muito clara e bem definida qual o propósito da sua operação. Lição número 9, sempre tenha caixa. Ele fala sobre o aspecto do caixa e isso é muito legal. Sempre tenha um caixa para novas oportunidades e tome cuidado com a vontade de estar sempre no jogo. Isso aqui é muito interessante. Ele fala que é o seguinte, como ele sempre defende que tem momentos que você tem que ficar de fora do mercado, e o Jesse Livermore chegava a ficar às vezes 6 meses de fora do mercado, ele fala que é muito importante você ter as suas reservas. Tem momentos que ele não tinha exposição nenhuma. Tá? Então tome cuidado. E em que momentos ele não tinha exposição nenhuma no mercado? Principalmente quando os índices de ações estavam caindo. E aí ele operava outras coisas, operava uma commodity ou outra, mas as ações, por exemplo, ele ficava fora e ele ia fazer algumas outras coisas, operava, sei lá, dólar, alguma coisa assim. Ele fala que você tem que tomar muito cuidado com o desejo de estar sempre no jogo. É muito comum, a gente vai empolgando dentro do mercado e às vezes as operações começam a dar errado e você acha que você tem que fazer mais operações. Quando você olha para o mercado, às vezes você vê o Ibov no movimento de queda, você vê todos os índices setoriais no movimento de queda, vai ser muito difícil você ganhar dinheiro nisso, então você precisa identificar qual que é o momento que você precisa pular fora do mercado. Lição número 10 é a mais importante sobre controle emocional. Jesse Livermore ele fala que é muito importante que você aprenda com as suas operações perdedoras. E uma outra coisa que ele fala é que a sua disciplina fora do mercado vai ser determinante para a sua vida dentro do mercado. Aqui tem coisas muito legais. O Jesse Livermore, por exemplo, em um determinado momento da sua vida, ele começou a fazer aulas na faculdade de psicologia para tentar entender o comportamento humano. E se você ficou até o final do vídeo, você vai ser prestigiado, que é uma coisa que eu não falei no início. É que o Jesse Livermore ele falava que Wall Street nunca muda. As ações mudam, os bolsos mudam, mas Wall Street nunca muda, porque o comportamento humano nunca muda. E ele focava bastante nisso. Ele fazia aulas de psicologia, igual eu comentei com vocês. Ele mantinha registros muito bem feitos das suas operações. E ele falava que era a maior fonte de estudo dele. Então ele pegava cada operação dele e registrava. E aliás, logo no início do vídeo tem uma passagem que fala que no final de cada ano ele ia para o banco onde tinha o patrimônio dele. Ele se trancava dentro do cofre por 4 dias, ele botava botava comida, uma cama e etc. Ele se trancava no cofre por 4 dias e todo final de ano, na véspera de ano novo, ele revisava todas as operações dele. Olha esse nível de disciplina e olha que interessante como que isso é importante. Ele falava que ele sempre saía com insights muito poderosos para o próximo ano. Ele fala também que a natureza humana do medo no mercado ela não pode ser negada, então ele era um cara que ele não defendia que você tinha que ser frio no mercado, muito pelo contrário, ele defendia que você deveria aceitar suas emoções e compreender elas muito bem. Ele falava que a esperança é o inimigo do mercado e uma outra coisa muito interessante, ele defendia muito você ser disciplinado fora do mercado. O Jesse Livermore, ele também conta nesse livro que ele tinha uma rotina extremamente rigorosa, ele dormia sempre no mesmo horário, ele acordava sempre no mesmo horário, por mais que ele tivesse tido uma vida pessoal muito conturbada, e depois a gente pode fazer um vídeo sobre fofocas do Jesse Livermore. Vitinho, você não tem noção. Teve algumas esposas, perdeu e voltou, a esposa dele deu um tiro no próprio filho, ele teve depressão, se matou, enfim, tem uma vida pessoal bem caótica. Mas o cara era um gênio no mercado e ele comentava isso, então ele fazia muitos esportes, ele acordava todos os dias no mesmo horário, ele dormia todos os dias no mesmo horário, ele falava que ele gostava muito de farra no final de semana, mas durante a semana não tinha farra nenhuma e era até muito engraçado, porque no livro conta como que até a mesa dele era disposta de um jeito extremamente metódico, às vezes beirando até o exagero, mas ele falava que isso era fundamental para ele poder operar bem. E eu acho que é uma lição que a gente pode trazer. Então, pessoal, essas foram as 10 lições do livro How to Trade in Stocks de Jesse Livermore. Espero que você tenha gostado e me conta aí nos comentários, você vai usar alguma lição? Qual que foi a lição que você mais gostou ou a lição que você mais precisa ouvir? Então deixa o seu like, comenta, compartilha e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!